Olá, tudo bem com você? Está começando o Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias. Feliz sábado para você e para toda a sua família. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez por aqui. E para inspirar seu coração e te levar a um fim de semana abençoado, fique com a gente até às 8h30 da noite. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso programa de boas notícias, viu? Agora veja o que preparamos para você no Revista de hoje. Quebrando o silêncio em pauta, você vai ver a forma mais adequada de orientar e proteger crianças e adolescentes do abuso e da violência sexual. O Missão 360 continua no Rio Grande do Sul. Jovens de Porto Alegre criam vínculos com vizinhos da igreja após calamidade. Tem história de vida transformada. Você vai conhecer a Estela, que depois de um encontro com Cristo, fechou seu bar e ganhou um novo empreendimento, o restaurante Renascer. E tem história de milagre também. O Jonas sobreviveu a um acidente muito grave enquanto ajudava a construir uma nova igreja na comunidade onde mora. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! De volta com o Revista Novo Tempo e vamos agora até o Paraná. Na cidade de Cascavel, uma mobilização uniu vozes, corações e ações contra a violência, levando às ruas uma mensagem poderosa de esperança e conscientização. Vamos acompanhar agora, na reportagem do Jackson França, os momentos mais marcantes desse evento que mobilizou toda a comunidade em prol de um mundo mais seguro e justo. Em uma manhã ensolarada, a cidade de Cascavel foi palco de uma mobilização poderosa contra a violência. O projeto Quebrando o Silêncio reuniu centenas de pessoas em uma passeata que trouxe às ruas uma mensagem de esperança e conscientização. Entre tanta gente está Simone Nogueira, 37 anos, vítima de abuso, uma relação de violência e horror. Os abusos começaram, eu tinha 5 anos de idade. Perdurou por 10 anos, todas as vezes que eu ia na casa da minha avó. E era questões momentâneas ali. Esse depoimento é de uma sobrinha que, após ter passado o que ela chama de uma infância de terror, uma infância de abusos sexuais dentro de casa, 32 anos depois decidiu quebrar o silêncio. Ela lembra com detalhe os primeiros abusos. Às vezes no sofá, com uma coberta, fazia os toques embaixo da coberta. E isso foi perdurando durante todas as visitas que ia. Em algum momento ele achava brechas para fazer o abuso. Na minha infância eu manifestava agressividade, eu tinha crises. Às vezes passou batido na escola também, porque a criança muito quieta também, ela guarda muita escuridão. Então eu era criança calada na escola, então eu não demonstrava. Eu era criança que sempre obedecia a professora, que era uma boa aluna, poucos amigos, mantinha sempre o silêncio, né? Como era um tio, eu não conseguia entender aquilo como abuso. E uma criança de 5 anos, ela não tem discernimento daquilo, né? Então eu não tinha noção. Eu fui ter na última vez que ele tentou, que depois disso nunca mais ele tentou, que foi aos 15 anos. Histórias como a da Simone fazem parte de uma triste realidade que pouco entra nas estatísticas. De acordo com o Disque 100, em 2023, houve mais de 18 mil denúncias e 30 mil violações sexuais contra pessoas com menos de 18 anos no Brasil, o que significa que diariamente 166 crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no país. Os traumas atormentam a Simone até hoje. O passado ele é doloroso, sim, mas a minha vida não se resume somente a isso. Hoje eu tenho força da fala para defender os meus alunos. Eu prometi para mim mesmo que eu não queria ver nenhuma criança sofrendo e ia me calar. Eu consegui abraçar meu tio e perdoar ele, porque o perdão, eu me perdoo do mal que você me fez. Então eu consigo hoje falar porque eu perdoei.
mas eu não esqueci. E é por causa de histórias como a da Simone e de tantas outras vítimas que centenas de pessoas unidas por um único propósito marcharam pela principal avenida da cidade de Cascavel na passeata Quebrando o Silêncio, organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos aqui na Avenida Brasil, aqui no projeto Quebrando o Silêncio, onde a multidão já toma conta aqui nas ruas de Cascavel. E eles estão unidos em uma única voz contra a violência. Desbravadores, aventureiros, estudantes do Colégio Adventista e personagens da turma do Nosso Amiguinho se juntaram a moradores da cidade, todos prontos para levar uma mensagem de esperança e transformação. É uma iniciativa muito interessante, visto que a violência ela geralmente acontece, principalmente a violência psicológica, de uma forma muito silenciosa. E a gente precisa ter iniciativas para combater, né? Então essa também é uma possibilidade de estar possibilitando o meio das pessoas trabalharem a sua autonomia, a sua autoestima, seu senso de valor, né? E aí saem os dons, né? Acho uma iniciativa muito válida. Cascavel deu um grande passo na luta contra a violência. E com certeza esse movimento fará diferença na vida de muitas pessoas, principalmente das nossas crianças. É um aprendizado tanto para ele que está iniciando, né, nessa fase, quanto para as outras pessoas, né, que estão assistindo, né. Nós estamos dando voz a essas crianças que não conseguem se manifestar, que não conseguem pedir o socorro e não conseguem quebrar o silêncio. E aqui no coreto da Avenida Brasil, o Coral Adventista de Cascavel encerra essa passeata com uma mensagem de esperança. Diga não! É isso, diga não à violência. Gente, e a educação também pode ser uma ferramenta poderosa na prevenção do abuso e da violência sexual contra crianças e adolescentes. Você que é pai, mãe, avô, avó, vai entender melhor esse assunto e vai saber como conversar sobre isso com seus filhos, netos, usando a abordagem correta. Isso vai ser crucial para protegê-los contra pessoas mal intencionadas. A gente vai te mostrar tudo isso agora na reportagem do Pedro Farias. Silêncio. A cada minuto que ele continua, pelo menos um menor de idade sofre. Todos os dias, de forma silenciosa, crianças e adolescentes sofrem algum tipo de abuso sexual, geralmente cometido por alguém próximo. E as maiores vítimas são meninas, entre 10 e 14 anos. Elas são quase metade dos casos de abuso sexual contra menores aqui no Brasil. Mas além desses números, o que mais impressiona e também entristece é o fato de que o lugar onde mais acontece não é aqui na rua, é dentro de casa, por algum conhecido da família ou da vítima. O lugar que deveria proporcionar um crescimento saudável e seguro pode se tornar perigoso. Por isso, conversamos com uma especialista que ensina pais e famílias a combater a violência sexual e evitar que o pior aconteça. Doutora Kátia, explica pra gente, de forma geral mesmo, como os pais podem proteger os filhos contra o abuso sexual? Se eu vou ensinar meu filho a atravessar a rua, a não colocar a mão no forno que está quente, a não colocar a mão na tomada, eu também vou ensinar meu filho a se proteger de algumas situações. Um ambiente acolhedor, amistoso, em que a criança se sinta em paz e livre para conseguir falar com os pais sobre qualquer assunto. Vai ser já um ponto super importante para a prevenção de abuso. Certo, Kátia. Tem um ponto aqui que é sobre o medo de alguns pais em abordar esse assunto e acabar estimulando precocemente a criança quanto à sexualidade e tendo efeito negativo, o oposto do que se é desejado. Qual a maneira correta de orientar a criança ou adolescente quanto à sexualidade e a maneira ideal de aconselhar? Vamos começar entre 1 ano e meio e 3 anos a nomear as partes do corpo, tá? Eu vou falar da cabeça, vou falar do braço, vou falar da mão, enfim. A partir dos 3 anos,
eu já posso começar a falar sobre as partes íntimas. Quais são aquelas partes íntimas? Aquelas que ficam escondidas, né? A boca também é uma parte íntima. Então, nós não podemos esquecer de falar, né, com os nossos filhos, incluindo a boca como uma parte íntima. A partir dos 5 anos, a gente consegue usar alguns materiais educativos que sejam estímulos para conversar com os nossos filhos. A gente vai precisar ensinar as crianças a desconfiarem dos adultos, porque elas estarão mais protegidas se elas entenderem que nem tudo que um adulto fala é lei. Então ela tem que saber identificar o que são toques aceitáveis e o que são toques que não são aceitáveis. A partir dos 8 anos, a gente pode já começar a falar dos toques em segredo, em que ela pede para não contar para ninguém, em que ela ameaça essa criança que, se contar, vai ter alguma consequência ali negativa para ela. É você criar alguns códigos com a sua criança em que ela fale quando ela está em perigo, tá? Então, alguma palavra, alguma coisa que, se ela incluir aquela palavra, né, no discurso dela, mesmo diante de um agressor, o pai e a mãe vão identificar que tem alguma coisa errada acontecendo. Quando você vai fazendo essa construção, né, com a sua criança, seu adolescente vai ter uma abertura muito maior com você. Uma conversa que começa a ficar muito interessante às 11 da noite pode chegar às 2 da manhã, né? E você precisa ouvir o seu filho, a sua filha, acreditar no que eles têm para dizer. Saber conversar e ouvir os filhos quanto a esse assunto é essencial para protegê-los. Outro ponto que deve ser conhecido pelos pais são as leis que protegem menores contra o abuso, como a lei da escuta especializada, onde a vítima é ouvida apenas uma vez por um especialista, e a lei Joana Maranhão. A lei Joana Maranhão, ela te dá a oportunidade dessa criança, enquanto ela é silenciada dos 10 aos 18 anos, a partir dos 18 anos ela tem o prazo de 20 anos para poder fazer essa denúncia, para poder quebrar o silêncio, romper o silêncio e contar tudo que essa criança e esse adolescente perpassou. Acabar com o silêncio e dar voz às vítimas, uma tarefa necessária para vencer a violência sexual. Com esse foco existe o Quebrando o Silêncio, que há mais de 20 anos trabalha a prevenção e combate ao abuso e à violência. O projeto atua nas ruas, igrejas, casas e escolas. A gente faz escola para pais e a gente faz o trabalho com as crianças e com os adolescentes, ensinando sobre a prevenção, como cuidar do corpo, como consentir ou não consentir toques, especialmente nas partes íntimas do corpo, porque a gente está educando, informando as pessoas para que se protejam e também para que denunciem em caso de uma violência, de um abuso sexual confirmado. Educar e informar crianças e adultos resulta na proteção e na prevenção contra a violência sexual, empoderando as vítimas para criar uma rede de proteção mais forte e um ambiente mais seguro para todos. Vamos dizer não ao abuso sexual a menores. Os números crescem, o abuso continua acontecendo. É preciso vigiar, é preciso controlar esse ambiente, protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes desse tipo de trauma, desse tipo de comprometimento de uma vida feliz. Verdade, é responsabilidade de todos nós proteger nossas crianças e adolescentes. Hora de saber as novidades da Rádio Novo Tempo. Para isso eu vou chamar a Patrícia Mater e o Daniel Mendes. Boa noite, gente. Feliz sábado para vocês. Oi, Darcy, que bom voltar a conversar com você nesta semana. Feliz sábado para você que nos acompanha também na TV Novo Tempo. Daniel Mendes, feliz sábado para você. Feliz sábado, Patrícia Mater. Feliz sábado, Darcy, para você que nos acompanha aqui no Revista Novo Tempo. E é o seguinte, a gente volta aqui toda semana para te lembrar que a Rádio Novo Tempo está presente em todas as regiões do Brasil, de norte a sul. Então, que tal fazer dela a sua companhia também nas atividades diárias? É verdade, Patrícia. E entre os milhões de ouvintes, tem gente que ouve no momento
momento do desejum, preparando os filhos para a escola, dando aquela caroninha para a gente no carro. São muitas as atividades que as pessoas fazem tendo a Novo Tempo como a sua melhor companhia, Patrícia. Olha aí, hein? Que tal você também fazer da Rádio Novo Tempo sua companhia? É verdade, Patrícia. E eu quero aproveitar o espaço aqui para destacar uma ação da Rádio Novo Tempo de Curitiba, no Paraná, 106.5 FM. A Novo Tempo de Curitiba foi convidada pela Polícia Militar do Paraná para participar das comemorações dos 170 anos da corporação. Daniel, aí o pessoal da rádio fez a cobertura do evento e ajudou na organização de um passeio ciclístico que foi idealizado pela própria polícia. Durante a programação, a equipe da Novo Tempo também teve a oportunidade de falar para milhares de pessoas sobre o trabalho da Igreja Adventista em diferentes frentes, como educação, saúde e serviço social. Pois é, Patrícia, e essa é apenas uma das muitas ações que a Rádio Novo Tempo tem realizado em parceria com a Igreja Adventista e com a comunidade. E além disso, a Rádio Novo Tempo oferece uma programação completa para você. Tem músicas o dia todo, tem notícias atualizadas e mensagens de esperança. Bom, não tem uma Rádio Novo Tempo aí pertinho de você, na sua região? Não tem problema. Faz o seguinte, baixe o nosso aplicativo e basta você apontar para o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela e você pode baixar a Rádio Novo Tempo para ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento, sendo a sua melhor companhia. É isso mesmo. Agora que você já baixou o app, encontra a gente lá na rádio, a gente está te esperando, tá bom? Bom final de semana. Bom final de semana. Voltamos com você no estúdio, Darcy. Bom final de semana para vocês também. Obrigada, até sexta que vem. Agora vamos até Sorocaba. Lá uma mega vigília jovem reuniu mais de 5.000 pessoas para comemorar o aniversário de 370 anos da cidade e os 110 anos da presença adventista na região. Olha só. O evento está no seu 5º ano, assim como a Ana Flávia. Eu tenho 5 anos. Mas por aqui a idade não é limite para celebrar. Eu tenho 81 anos, mas ainda sou jovem e me sinto jovem. E falando em idades, esta edição da Mega Vigília Jovem celebra 2 aniversários. Um de 370 anos da cidade de Sorocaba, que abriga a sede da Associação Paulista Sudoeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outro de 110 anos do Adventismo aqui na cidade. E números tão expressivos mereciam mesmo uma grande festividade. Nós temos aqui hoje, para você ter uma ideia, 50 músicos participando em 9 horas de programação nessa mega vigília. São mais de 10 pregadores. Um envolvimento grandioso de toda uma associação que tem 35.000 membros. Então uma boa representatividade está aqui conosco. Mas o mais importante, né, é grandioso, porque Deus está aqui. E como todo aniversário envolve presentes, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entregou 370 ações para presentear Sorocaba. Entre elas, as já tradicionais feiras de saúde, cursos profissionalizantes com os ressocializandos de uma penitenciária da cidade, a organização da meia maratona oficial do município, passeatas para conscientizar a população sobre o combate ao abuso e violência doméstica e muitas outras. Ações que impactaram Sorocaba e também chamaram a atenção de gente de longe, que pegou a estrada só para participar da celebração. Nós viemos com um grupo de jovens da Igreja Central de Poços de Caldas. Somos hoje 60 jovens que estamos aqui para confraternizar com vocês esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui na cidade de Sorocaba. Mas o maior presente foi o retorno da Janaína, por exemplo, que estava longe da casa do pai e esse ano decidiu voltar. Foi isso que me fez demorar mais para batizar. Mas agora que eu decidi também a decisão mesmo, eu pretendo seguir no caminho e daqui para frente é só bênçãos, né? Só seguir no caminho de Cristo e esperar a vinda dele. Todas as atividades promovidas pelos adventistas no Sudoeste Paulista visam impactar de forma positiva a região para promover uma melhora na qualidade de vida, mas principalmente apresentar uma mensagem de esperança ao lado de Cristo. Nós estamos aqui nessa celebração comemorando 370 anos da cidade de Sorocaba, bem como 110 anos da presença adventista na cidade e também com essa mega vigília com 5.000 jovens adorando, louvando a Deus e mostrando um estilo de vida comprometido com a missão, com anunciar a breve volta de Cristo até que Ele venha. Amém.
E os adventistas de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, celebraram 100 anos da presença adventista na cidade. A comemoração contou com diversas ações e movimentos. Confira na reportagem da Bruna Pessoa. Tudo começou em 1924. Há 100 anos, um vendedor de livros adventista chegou na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, e ofereceu estudo bíblico para uma família interessada. Hoje, em 2024, a presença adventista é marca registrada na cidade de Vitória. Hoje nós temos 32 igrejas e 2 distritos onde havia apenas uma única pessoa. O evangelho expandiu de maneira poderosa e milhares de pessoas já foram batizadas e passaram por esta igreja. Essa data não poderia passar batido. A igreja em Vitória se mobilizou para celebrar 1 século de pregação do evangelho na cidade. Para quem acompanha essa história há muito tempo, como Roberval, a emoção é grande. Eu me sinto muito feliz porque 46 anos é quase metade desses 100 anos, né? Então eu posso até falar o seguinte, que na segunda metade do centenário eu estou presente. E é uma alegria imensa. Na celebração, os cultos foram diferentes, a céu aberto. Louvores, homenagens e batismos foram realizados para todo mundo ver. Além disso, a igreja organizou diversas ações sociais para a comunidade. No principal pátio da cidade, as pessoas tiveram acesso gratuito a serviços de saúde e bem-estar. Então, quando nós servimos a comunidade percebe que a igreja não é só o aspecto religioso, tem um aspecto social. E a igreja adventista é muito forte e aqui em Vitória também tem sido muito forte. Então, essas ações que se seguiram ao longo do dia demonstraram isso, que é uma continuidade na igreja ao longo do ano, mas hoje de forma bem intensa para mostrar que a igreja está aqui para servir. As celebrações não param nas ações. Os adventistas de Vitória se mobilizaram para chamar a atenção da cidade com a passeata, promovendo a paz e a união da comunidade. Centenas de pessoas percorreram a principal via da cidade com muita animação e reforçaram o intuito da comemoração pública. A nossa ideia em celebrar junto com a nossa comunidade, aliás, toda a cidade, veio com a ideia da pregação do Evangelho. Tudo que nós queremos é nos aproximar das pessoas e anunciar que Jesus em breve voltará. Nesses dias de celebração, a igreja em Vitória de Santo Antão reforçou o compromisso com a comunidade e com o Evangelho, honrando a história do seu centenário. Hora da sua boa notícia por aqui. E para participar é bem simples, é só enviar a sua mensagem para o número 12 981352908 e eu mostro aqui para todo o Brasil. Marilene de Minas Gerais, boa noite, Darcy. A boa notícia é que quero agradecer a Deus pelo aniversário do meu pai, Orlando Hoffman, que no dia 1º de setembro completou 91 anos. Só gratidão a Deus por tudo. Seu Orlando, parabéns, Deus o abençoe muito, abençoe a toda a família. Um grande abraço, viu? A seguir, na Missão 360 de hoje, você vai ver detalhes de como os jovens da Igreja Central de Porto Alegre fizeram a diferença na vida das pessoas naquela região. Tem também os detalhes do episódio desta semana do podcast da Novo Tempo, o Hope Hour. Eu volto bem rapidinho. No Missão 360 da semana passada, a gente acompanhou como a Igreja Adventista Central de Porto Alegre auxiliou as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E no Missão de hoje você vai ver detalhes de como os jovens daquela igreja fizeram a diferença na vida das pessoas na região. Em resposta às inundações que atingiram o Rio Grande do Sul, os jovens da Igreja Central de Porto Alegre fizeram a diferença na capital gaúcha. Durante a enchente, a gente teve uma preocupação muito grande assim, de tentar, com o nosso corpo de jovens aqui da igreja, a gente tem cerca de 80 jovens que são envolvidos ativamente nas atividades. A igreja estava parada e a gente precisava fazer algo. E essa urgência é compreensível ao levar em conta a forma como as enchentes atingiram a região próxima da igreja. A água chegou na altura, na rua aqui de trás, de cerca de 1,80 m. Aqui dentro da igreja a água chegou a cerca de 60 centímetros, aqui nessa parte do pátio onde nós estamos. E dentro da igreja a água chegou a mais ou menos umas 30 centímetros. Toda essa parte do térreo da igreja envolve as salas infantis e a parte assistencial aqui da nossa igreja.
Após as águas baixarem, a Igreja Central de Porto Alegre percebeu uma necessidade muito grande de voluntários disponíveis para ajudar os moradores afetados. Diante dessa necessidade, os jovens não ficaram de braços cruzados. E foi muito legal ver a juventude da nossa igreja prontamente disposta a ajudar aqui de todo o processo de voluntariado que a gente teve aqui na igreja, com a limpeza de eletrodomésticos, com a limpeza na casa das famílias, atendendo no primeiro momento, sendo o abraço e o conforto para quem não só perdeu bens materiais, mas perdeu história, perdeu memórias importantes dentro das suas casas. Já tivemos muitas situações de voluntariado aqui da nossa igreja que são constantes, e a enchente ela só mostrou que existe uma juventude hoje que está muito preocupada com essas questões das causas sociais, mas também de um propósito de vida, da maneira que o amor de Cristo nos mova para cuidar das pessoas. E por meio dessa ajuda prática durante o período das inundações, os jovens conseguiram formar vínculos mais fortes com os vizinhos da igreja. E a gente conseguiu, com os nossos voluntários, com os jovens, com toda a igreja, auxiliar, e a gente se tornou uma igreja conhecida para eles. Muitos viam aqui a abertura dos nossos portões, os carros entrando sábado de manhã, mas sem saber de fato quem nós éramos, no Deus que nós cremos, e a enchente acabou tornando possível uma aproximação com as famílias aqui do bairro muito legal, a ponto da gente hoje ter o contato deles do WhatsApp, a gente poder convidá-los, a gente poder saber chamar pelo nome, e eles também nos conhecem, e eles sabem que eles têm um local onde eles possam ser ouvidos, possam ser ajudados, e acho que foi muito legal essa mudança que houve aqui no nosso bairro e envolvendo a nossa igreja. E várias famílias que vivem próximas da igreja tiveram suas vidas transformadas por meio da ajuda de dezenas de voluntários dispostos a servir. Estamos aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que foi fortemente atingido pelas inundações que atingiram o estado entre abril e maio desse ano. A gente está bem perto aqui da Igreja Central de Porto Alegre, onde os jovens fizeram a diferença na vida de muita gente, inclusive na vida da Rosane. A Rosane tem um carinho muito especial por esses jovens, que no momento mais difícil da tragédia, fizeram o melhor que podiam. Conversando com a Rosane, ela me explicou as dificuldades enfrentadas durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A água chegou até aqui assim, né? A gente não tinha... Então aqui estragou todo o portão, o eletrônico, ali tudo estragou, o muro lá, assim, e aí os voluntários lavaram esse muro, era todo marrom, sabe? Então assim, foi assim uma tragédia completamente. Ainda, a umidade ainda não sai, sabe? Foi lavado o pessoal, os jovens da igreja, os meus guri, como eu digo, né? Os voluntários, lavaram de que boa, pura, mas pode ver, ainda brota. E lá dentro de casa também ainda tem esse cheiro. Então, assim, para nós aqui, né, a igreja, os voluntários, os jovens da igreja, para nós foi aquela luz no fim do túnel. Durante todo o tempo de ajuda, os voluntários da Igreja Central de Porto Alegre conseguiram salvar vários itens de valor da vizinhança. Eles recuperaram geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, sabe? Freezer, tudo isso que deu, eles recuperaram para nós. E aí a gente começou a ter força, sabe? E os voluntários aqui comigo, até eu disse que eu vou pegar, eles ficaram 4 dias, né? Das 8 da manhã até 5h30, 6 horas, ajudando, limpando, né? Lavaram o vaso, lavaram aqui o portão, sabe? Assim... Quando eles chegaram, eu me senti bom. Agora eu sou capaz de vamos começar, vamos reerguer, vamos dar a volta por cima e vamos fazer as coisas. E aí a gente teve esse up que precisava. E falando em up, esse é justamente o nome dado ao movimento de jovens da Igreja Central de Porto Alegre. A Luane e o Thiago fazem parte desse grupo e puderam fazer a diferença na vida de muitos. Num primeiro momento a gente fica muito triste, né, com a catástrofe toda que aconteceu no estado, mas quando apareceu oportunidades de ajudar, eu fiquei muito feliz por ter saúde para poder me envolver e ajudar quem mais precisa, né? Então a igreja como instituição nos ajudou a nos guiar nesses projetos, principalmente aqui na rua, e muitos vizinhos precisavam de muita ajuda, né? A igreja não foi tão atingida quanto as casas que foram atingidas. Eu acho que esse foi uma das partes mais pesadas, assim, foi a parte de chegar, entrar nas casas das pessoas, oferecer essa ajuda e aí sim,
remover aquele barro principal que tinha e os móveis todos estragados, a parte em que a gente conseguiu fazer a limpeza pesada das casas. E aí depois disso, então, a gente começou a fazer uma limpeza mais fina. E todo esse esforço para dar mais dignidade aos afetados rendeu frutos em toda a vizinhança da igreja. A igreja incorporou a comunidade. E antes a gente nem sabia da igreja, né? A gente passava por ali, agora a gente já conhece o pastor, já conversa, passa aqui, cumprimentam, sabe, no dia que tem o culto. A gente se tornou assim amigo. E desses jovens, para mim, a gente se comunica pelos apps, sabe, se tornamos uma grande família, na verdade. A tragédia nos tornou uma grande família. A ajuda de cada um desses jovens nos mostra como vale a pena viver uma vida a favor do próximo. É muito importante o jovem estar envolvido na missão em si de toda a igreja, porque a gente tem muita disponibilidade no sentido de ter muita saúde e muita energia, que não é qualquer um que tem. Então, quando a gente entrou numa situação caótica aqui no estado, a gente prontamente avisou ali no grupo, mandou mensagem, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos se dividir, vamos ajudar com doações, principalmente com a nossa energia, porque a gente viu que a rua precisava muito, mas todo o estado e perto daqui da igreja precisava muito. Quando a gente está numa situação dessas, em que a gente vive na pele mesmo algo nesse nível, o nosso pensamento é, bom, vou resolver a minha vida. E eu acho que a nossa igreja, ela foi muito cristã, teve uma atitude muito cristã nessa parte de não pensar apenas nos próprios problemas, tanto nós mesmos quanto a igreja em geral. A gente pensou, bom, o que a gente pode fazer pelo nosso próximo agora? E claro, a gente, vem aos cultos, estuda a palavra de Deus, prega sobre isso para as outras pessoas, mas pregar através das atitudes, eu acho que é onde a gente realmente mostra o nosso caráter, o nosso caráter através do caráter de Cristo. Ao buscar novas estratégias no cumprimento da missão que Deus nos deu em fazer discípulos de todas as gentes, é crucial você e eu entendermos por que devemos compartilhar o amor de Deus. Na realidade, existem diversas razões. Em primeiro lugar, é um grande privilégio. Embora seja também uma grande responsabilidade, participar da missão que Deus nos concede é um enorme privilégio, uma honra imensa. Paulo diz em sua carta à igreja de Corinto: todas essas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. A nossa missão envolve pelo menos 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Deus nos assegurou a salvação através de Jesus Cristo. Aceitou-nos em sua família. Ele dirige a nossa vida através da sua presença ao nosso lado. Ele deseja que nós sejamos seus representantes nesse mundo. E esse, com certeza, é um maravilhoso privilégio que todos temos. Uma outra razão é que, sem dúvida alguma, é a melhor coisa que você pode fazer. Pense comigo. Se um amigo seu ou um vizinho tivesse uma doença incurável e você soubesse a cura, seria criminoso reter tal informação somente para você, não é verdade? Se você soubesse de uma informação que pudesse mudar a vida das pessoas ao seu redor, o que você faria com ela? Pois é. Ao aceitar o amor de Deus na sua vida, é exatamente isso que você recebe. Algo precioso que tem o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Razão pela qual você não pode guardar esse segredo só para você. E além disso, compartilhar o amor de Deus com outras pessoas tem valor eterno. Se participar da missão de Deus fará diferença no destino eterno de outras pessoas, com certeza, ela é mais importante do que qualquer emprego, realização, objetivo que você possa ter na sua vida. Os resultados da sua participação na missão de Deus serão eternos. Portanto, nada tem o mesmo valor. Nada. Cristo diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você prestou atenção no que Jesus acaba de dizer? Se o momento se aproxima em que não poderemos mais trabalhar por Ele, quais são as decisões que precisamos fazer hoje em relação à vida eterna das pessoas que estão ao nosso redor? E, finalmente, servir a Deus em sua missão traz significado para a sua vida. Certa vez alguém escreveu:
melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que vai durar além dela. Se falharmos em cumprir a missão que Deus nos concedeu, teremos desperdiçado a vida que Ele nos deu. Mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou. A obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Você percebe? Precisamos sempre buscar meios para compartilhar com outras pessoas a coisa mais preciosa que temos dentro de nós, o amor de Deus. Com esse propósito, a Igreja Adventista tem, nos últimos anos, dedicado especial atenção ao estabelecimento e desenvolvimento de centros de influência em muitas partes do mundo. O principal objetivo desses centros de influência é criar pontes de comunicação com a comunidade ao seu redor, no intuito de compartilhar o amor de Deus de maneira eficaz, de maneira relevante. As atividades de cada um desses centros de influência podem ter as mais diversas abordagens dependendo das necessidades da comunidade local. Por exemplo, aulas de música, restaurantes com alimentação saudável, feiras de saúde e arte e terapia são alguns dos exemplos daquilo que hoje já tem sido desenvolvido em diversas cidades ao redor do mundo. As oportunidades são ilimitadas. A partir do momento que há verdadeiro interesse nas pessoas ao nosso redor, certamente você ou nós encontraremos a ponte apropriada para entrar em contato amistoso com aqueles que estão ali ao nosso redor. Ore por esses centros de influência que hoje existem ao redor do mundo. E nunca se esqueça das razões que nos levam a compartilhar o amor de Deus para com todas as pessoas. Hora do Wagner, cantor e apresentador do podcast Hope Hour, trazer as novidades do episódio desta semana do podcast da Novo Tempo. Olá, Wagner, feliz sábado para você. Oi, Darcy, feliz sábado para você acompanhando o nosso Revista Novo Tempo. Que bom que você está aqui ouvindo sobre Hope Hour. O episódio dessa semana, já que estamos lançando, o curso bíblico Felizes para Sempre, com a Esperança. Aliás, você pode acessar novotempo.com/casamento. É muito legal, tem várias lições aí para que você e seu marido, você e sua esposa cresçam ainda mais no relacionamento de vocês. A gente resolveu fazer um podcast, uma conversa sobre esse assunto. E aí tivemos convidados muito especiais, a Gabi, que é psicóloga, uma das autoras do estudo bíblico, e também o Weber e a Priscila Bels. Dá uma olhada em como foi a nossa conversa. Porque tudo pode acontecer. Sim. Pode quebrar tudo isso. A comunicação pode ruir, a fidelidade em algum momento, em algum aspecto também pode ruir, tudo pode. Então, o recomeçar, o perdoar mesmo, a questão do perdão, eu acho que é um dado muito importante. De se perdoar o outro, não ficar apontando, pondo o dedo, lembrando coisas do arquivo morto, sabe? De 1 ano, 2 anos atrás, o que você fez e tal. Perdão é perdão. É realmente a gente fazer o processo de esquecer para que a gente fique livre, que liberta o outro. Não sei. Eu gostei desse ponto também. E se você o escolheu para ser a pessoa da sua vida, se você a escolheu para ser a pessoa da sua vida, por que não fazer essa escolha do perdão também? Porque é uma escolha, né? Você tem que elaborar seu pensamento, você tem que... não vou ficar remoendo isso daqui, vou pensar bem da pessoa, o que eu mais admiro? E é um processo. Conversa imperdível para quem é casado e para quem pensa em casar um dia, né? Por falar nisso, a gente teve ontem, quinta-feira, uma live especial do Sem Tabus. Você que assistiu Sem Tabus na televisão, ele voltou aí pelo menos por uma noite. E se você não conseguiu acompanhar a nossa live, a gente teve a Eliane Mello, o pastor Odailson Fonseca e também o Leandro Quadros, conversando com a Darleide Alves sobre sexualidade dentro do casamento, na vida cristã. Foi muito legal, muito boa a conversa. Tá disponível aí no NT Play e no YouTube. Então vale a pena aí pegar o maridão e a esposa e vocês assistirem juntos. Tenho certeza que vão aprender muito. Darcy, eu fico por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço, feliz sábado mais uma vez para você e até lá. Um abraço, Wagner. Até sexta que vem, se Deus quiser. Promover conhecimento, contribuir para o aprimoramento de profissionais e estudantes de nutrição e incentivar a solidariedade. Foi pensando em juntar esses propósitos que a equipe de nutrição do Hospital Adventista de Belém, no Pará, realizou um evento acadêmico que finalizou com uma linda ação social. Vamos ver como foi esse dia especial com a nossa repórter Gerlane Amorim. A
A equipe de nutrição do Hospital Adventista de Belém realizou recentemente o primeiro simpósio de nutrição hospitalar da instituição. Um evento para profissionais e acadêmicos da área e também áreas relacionadas. E hoje eles escolheram finalizar esse evento de um jeito todo especial, unindo conhecimento e amor ao próximo. O nosso simpósio ele teve uma ênfase maior do que simplesmente no conhecimento e na prática do profissional. Nós escolhemos, enquanto equipe multiprofissional do Hospital Adventista de Belém, traçarmos e mantermos o engajamento social. Então, na nossa inscrição, nós convidamos a todos os participantes a nos ajudarem com 1 quilo de alimento não perecível. E esse quilo de alimento nós trouxemos hoje para realmente finalizar o nosso simpósio. Hoje sim que nós consideramos que nós atingimos o nosso real objetivo, que é justamente o que o Hospital Adventista de Belém propõe, que é salvar, amar ao próximo e que esse amor possa ser espalhado. Vai ajudar muito, né? Porque aqui as crianças chegam às 7 da manhã e saem já no final da tarde. Elas têm aqui 5 refeições. Hoje nós servimos 420 pratos de alimentos, né? Tem o almoço, tem a jantinha. Então, para essas crianças, que muitas, que às vezes aqui é o último alimento, a última refeição para eles, é de muita importância mesmo. Então, esses alimentos veio com a bênção de Deus, veio para somar, né? E para completar o que estava faltando. Essa ação que foi feita aqui no lar, essa creche aqui do Cordeirinhos de Deus, é importante porque mostra que o hospital não está somente nas 4 paredes, mas estão ali trabalhando para atender a comunidade, atender as crianças aqui. A alegria de ver ali os sorrisos no rostinho das crianças foi fantástico, né? E nossos colaboradores também mostrarem que eles estão atuantes aqui no trabalho aqui do hospital, fora dele também, levando alimentos, levando alegria para as crianças e o mais importante, levando o amor de Deus, porque veja, ações, simpósios, sem o amor de Deus ali juntos, não há sentido. Então eu acho a iniciativa de muito êxito, sabe? Eu posso dizer que é a primeira vez que durante a semana tem uma ação dessa de muita grandeza e ver que as nossas crianças ficaram muito alegres. Então a mensagem que o grupo de MTN, que é o grupo multiprofissional de terapia nutricional, gostaria de deixar é justamente o amor acima de tudo. Se cada um de nós fizer a sua parte, nós conseguiremos com certeza melhorar mais a nossa sociedade, compartilhar com aqueles que possuem um pouco menos e assim com certeza estaremos honrando o nome do nosso Deus. Em São Paulo, o Aventuri, com o tema Aventuras no Deserto, reuniu crianças de toda a região central do estado para aprenderem com as histórias de Moisés. A nossa repórter Isabela Vitória nos conta um pouco mais como foram esses dias tão especiais no meio dessa criançada. O interior do estado de São Paulo esteve agitado nos últimos 2 fins de semana. Isso porque aqui no Catrianalândia, mais de 2.400 pessoas, entre crianças e responsáveis, se uniram para adorar a Deus com alegria e desenvolver habilidades físicas e sociais. Foi uma programação pensada nos pequeninos. Muita música, histórias, personagens e, é claro, muitas brincadeiras, que aqui são conhecidas por outro nome. Eu gostei muito do Aventuri e hoje a gente vai fazer as aventurinhas. Eu tô muito animada. Eu brinquei de negócio de água, um monte de coisa. Eu gostei bastante das atividades. O que eu mais gostei foi de abrir um mar, do Mar Vermelho. Mas por trás de toda esta programação existe um objetivo que permanece claro para o idealizador do evento e líder dos aventureiros para o centro do estado de São Paulo, Hélio Bockni. Na vida das crianças, esse evento faz toda a diferença, porque eles se apegam mais a Deus, eles conhecem as histórias da Bíblia e eles saem daqui querendo voltar para a igreja deles para estudar mais a lição, para aprender mais da Bíblia. E isso tem sido assim maravilhoso nas igrejas, nas comunidades para onde eles voltam. Então é muito gratificante realizar um Aventuri, ainda mais com esse tema que envolve toda a história de Moisés e lá eles são imersos, então, quando retornam na palavra do Senhor. Além da liderança dos clubes, existe um grupo essencial para que continue o processo de desenvolvimento físico, mental e espiritual de cada aventureiro. A liderança, juntamente com os pais, se torna praticamente
inquebrável. As crianças, ela tem um momento único, elas trabalham o ano todo para este momento. Então elas fazem de tudo para estarem aqui. Com o apoio dos pais, isso se torna possível. Então o clube de aventureiros se torna forte por causa disso. E o sentimento que fica é único, no coração dos grandes e dos pequenos. É um sentimento de gratidão, de dever cumprido, agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de trazer o clube para cá, para Analândia, para esse Aventuri, 21º Aventuri. Só tenho que agradecer a Deus mesmo. Aí foi muito legal, me batizei, fiquei legal, fiquei feliz, muito feliz. E a seguir os detalhes do maior campuri de associações do mundo, que reuniu mais de 12 mil desbravadores em 4 dias de muitas atividades. O Revista volta já. De volta e chegou a hora do nosso giro internacional com o repórter Pedro Farias. Pedro, feliz sábado. Por onde a gente vai começar hoje esse giro? Feliz sábado, Dácio. Feliz sábado também para você de casa. Pois é, prazer estar aqui com vocês de novo. A gente vai começar, Dácio, o giro de hoje lá no Camboja, que por sinal é um país, Dácio, onde mais de 96% da população é budista. Só que a notícia boa é que lá no Camboja foi construída uma igreja adventista em uma cidade turística lá, que é muito conhecida, que é a cidade de Siem Reap. Ou seja, o adventismo crescendo por lá também. Glórias a Deus, que legal, Pedro. Bom, gente, é uma bênção isso que a gente vai falar agora para você. E olha só, a gente está vendo agora, vamos colocar aqui imagens, do primeiro culto realizado nessa igreja. E esse é um marco muito importante. Obra evangelística por ali, gente, começou em 1995. O Pedro não tinha nem nascido ainda, né, Pedro? E essa missão aí tem avançado para alcançar pessoas para Jesus na chamada janela 1040. Dácia, em 95, estava na barriga da minha mãe. E o evangelho já avançava por lá na janela 1040, né? Mas é interessante, Dácia, que nesses cultos, lá como você pode ver na imagem, né? Participam hoje mais de 100 membros e convidados também. Em todo o país, existem no total mais de 4.800 irmãos adventistas. E a cidade, essa cidade onde a igreja foi inaugurada, recebe mais de 2,5 milhões de turistas por ano. Ou seja, é uma chance de evangelizar, de alcançar quem mora lá e também quem está lá só de passagem passeando, né? E falando em evangelismo, Pedro, agora a gente vai para o outro lado do mundo, na Nova Zelândia. E essa notícia tem uma imagem só, gente, mas muita história por trás dessa imagem, porque ela se passa na prisão de Rolleston. Passar por uma prisão deve ser um momento muito difícil na vida de uma pessoa, mas a gente sabe de inúmeros detentos que, na privação de liberdade, tiveram um momento de reflexão e encontro com Deus. E na cidade de Kayapoi, não é diferente, né, Pedro? Pois é, Dácia, pois é. Imagem de milhões aí. E olha que trabalho incrível, gente, que os membros da Igreja Adventista lá de Kayapoi estão fazendo nessa prisão. Durante todos os domingos do mês, quase todos, os membros do coral da igreja vão lá cantar para os detentos e são mais de 100 presos em 9 unidades. Eles cantam, ministram, oram e tem sido uma experiência incrível. Não sei se você já participou de algum evangelismo em presídio, Dácia, mas é muito bacana porque são pessoas que carecem, desejam de perdão, arrependimento. É uma experiência muito boa e que dá resultado, né? Eu não fui ainda, mas ainda vou ter essa experiência, porque lá, gente, já tem dado resultados. Vários detentos pediram Bíblias, pediram orações, desabafaram e demonstraram o desejo de entregar a vida a Jesus por meio dessas visitas musicais e missionárias. Amém, coisa boa, né? Dácia, agora a gente vai falar, a gente saiu agora da Nova Zelândia, vamos para o Chile, falar dos Los Hermanos, aqui pertinho da gente, né? Gente, a Universidade Adventista do Chile desenvolveu um projeto de agricultura e energia sustentável. Como é que esse projeto funciona? É um sistema chamado agrofotovoltaico. Ele é inovador e é desenvolvido pela Faculdade de Engenharia e Negócios. Ele gera energia usando raios solares e aí debaixo desses painéis tem um pomar que também recebe luz solar através dos painéis. Muito legal, né? E essa iniciativa é sustentável do ponto de vista de energia porque é uma fonte limpa de produção e acaba gerando uma economia enorme. Além disso, também protege o pomar de geada, granizo, insolação e chuva, sem impedir que a fotossíntese aconteça. Pois é, Dácia, essa ação, além de ser inovadora ali para a Universidade Adventista do Chile, ainda dá um excelente testemunho de como nós podemos usar o nosso conhecimento que Deus nos deu, ferramentas, tecnologia, para preservar e gerir melhor os recursos, né? Então, parabéns aí a nossos irmãos chilenos. Parabéns para vocês. E a gente fecha o nosso giro de hoje com um convite.
Se você olha para essas ações ao redor do mundo e pensa, eu posso fazer parte desse movimento e ajudar a levar ao mundo a mensagem de esperança, esse convite é para você. Pois é, Darcy. A urgência da missão, gente, não pode esperar. E o NASP Campus Engenheiro Coelho vai sediar a segunda conferência de missão urbana, o In Mission, que acontece dos dias 27 a 30 de outubro. Mas as inscrições já começam agora também. O tema do evento é discipulando diferentes grupos e gerações. Bom, nesse evento nós teremos grandes nomes da nossa igreja para motivar e capacitar quem já sentiu a missão aí nascer no coração e quer dar o próximo passo. Vai ter palestra, workshop e você ainda vai poder ouvir histórias reais de pessoas que não têm só a missão missionária ali no coração, não, mas eles vivem verdadeiramente essa missão. Verdade, Dade. Para se inscrever é só acessar o site, o que aparece na sua tela, é o nasp.edu.br/inmission 2024. Vou repetir para você, o nasp.edu.br/inmission 2024. Lá tem tudo para você conferir as informações, você não pode perder, tá bom? Vou ficando por aqui. Feliz sábado para você de casa e para você também, Darcy. Bom programa. Feliz sábado. É isso. E amanhã tem mais notícias internacionais da igreja às 6h30 da tarde com o pastor Williams Costa Júnior. E hoje ele traz os destaques do programa aqui pra gente. Olá, pastor! Olá, Darcy, amigos e amigas queridos e queridas do Revista Novo Tempo. Vejam agora os testemunhos inspiradores da Igreja Adventista ao redor do mundo. Começamos com excelentes notícias da região sul-africana e do Oceano Índico. Durante a semana de serviço comunitário no Malawi, milhares de mulheres seguiram o exemplo de Cristo e ajudaram os necessitados. A primeira escola adventista nas Filipinas completa 108 anos e continua a servir como fonte de esperança para milhares de estudantes ao longo dessa história. Hoje vamos conhecer a história de Jimson, um jovem que, apesar da sua deficiência visual, fez a diferença no Equador. A campanha Impacto do Retorno, organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na região oriental central da África, transformou vidas e trouxe resultados impressionantes, com milhares de batismos. Essas são algumas histórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do globo. Para assistir à nossa cobertura completa, sintonize o programa semanal de todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, na TV Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um forte abraço, pastor. De volta aqui para o Brasil, agora você vai conhecer a realização de um sonho. A cidade de Irecê, no interior da Bahia, viveu um momento histórico com o lançamento da primeira pedra do novo Colégio Adventista, que marcou o início de um projeto que vai transformar a educação na região. A cerimônia, repleta de emoção e expectativas, simbolizou o início de uma nova escola e o começo de um futuro repleto de oportunidades para as famílias de Irecê e cidades vizinhas. Você lembra do seu primeiro dia de aula? A emoção de conhecer novos amigos e o nervosismo ao entrar em uma sala desconhecida? Agora, imagine essa mesma emoção multiplicada por centenas, espalhadas por toda uma cidade. Foi exatamente esse sentimento que tomou conta da cidade de Irecê, na Bahia, no dia 30 de agosto, quando foi lançada a primeira pedra do novo Colégio Adventista. É com muita alegria que a educação adventista entrega, mas essa é a expectativa de um prédio escolar aqui nessa cidade. Então a gente quer receber a comunidade aqui de Irecê, os filhos das famílias de Irecê, contribuir para o crescimento, fortalecimento dessa cidade. Com a estrutura moderna para um ambiente de aprendizado, o colégio também promete transformar a vida de centenas de alunos por meio de uma educação pautada em valores cristãos. Onde nós teremos aqui 23 salas de aula, nós teremos aqui um auditório para 340 pessoas, uma quadra poliesportiva. O objetivo primordial da educação adventista é formar com que esses cidadãos sejam pensantes e assim ele toma a decisão de maneira correta, não apenas para este mercado de trabalho aqui, como principalmente para o mercado celestial, que é um dia estar com Jesus no céu. Este evento marca o início da construção da maior unidade escolar da educação adventista aqui do Norte Baiano, que conta com mais 2 unidades em seu território. É um avanço que representa o compromisso da rede adventista com o desenvolvimento acadêmico e espiritual.
Quem passa pela educação adventista leva os ensinamentos para a vida toda. Um exemplo disso é a Karina Fernandes, ex-aluna da rede, que expressou sua satisfação ao ver a expansão da instituição que mudou a sua vida. Sempre quando começava as aulas, tinha o culto, tinha os pedidos de oração, tinha a leitura da Bíblia, a meditação. Então, assim, isso mudou completamente a minha vida. E essa chegada desse colégio aqui em Irecê foi o que eu sempre sonhei. Eu tenho um filho de 8 anos e às vezes eu até pensava em ir embora para Jacobina para que ele pudesse estudar numa escola adventista, porque meu sonho era meu filho estudar numa escola adventista, porque eu sei o diferencial. E a educação adventista fez toda a diferença na minha vida. Primeiro porque ela formou as bases da minha personalidade, os princípios, me deu princípios sólidos para que eu pudesse escolher qualquer profissão. Eu me tornei policial militar, oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, e esses princípios norteiam a minha vida até hoje. No interior do Rio de Janeiro, a Educação Adventista deu início ao período de matrículas para o próximo ano letivo, com uma proposta que vai além da sala de aula. A instituição mostrou que se preocupa com o sucesso acadêmico e com o desenvolvimento de valores solidários. Por isso, promoveu uma ação para ajudar quem mais precisa. Vamos ver como foi? A Educação Adventista Rio Fluminense abre as portas para o próximo ano letivo com o lançamento oficial das matrículas. Além de garantir uma educação de excelência, o evento também promove uma ação solidária que vai muito além da sala de aula. Aqui no Centro Norte Fluminense, o que se vê é a combinação entre excelência acadêmica e compromisso social. A educação adventista, ao mesmo tempo em que prepara os seus alunos para exercerem suas carreiras profissionais, também os ensina a olhar ao redor e ajudar a quem precisa. Na semana que antecedeu o lançamento de matrículas, as 5 unidades escolares da região promoveram uma arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados a uma entidade assistencial de Macaé, com o apoio da Ação Solidária Adventista. E por honra e glória de Deus, a Educação Adventista arrecadou cada escola, cada diretor e totalizando ali mais de 5 toneladas de alimentos. Alimentos que vão ajudar e muito a pessoas que estão precisando. Que iniciativa espetacular, fantástica. A de atrelar o lançamento, a festa de hoje, com a solidariedade. Soube e fiquei muito feliz e já pude perceber um movimento distinto das pessoas que aqui estão. Elas trouxeram alimentos para que outros sejam beneficiados. Como nós estamos tendo um encontro aqui em Macaé, e nós temos quase 500 servidores, nós escolhemos essa instituição aqui de Macaé para poder ajudá-los e conseguimos aí quase 5 toneladas de alimentos e todos estão engajados, envolvidos em apenas 1 semana, 2 semanas de campanha. Esse compromisso com o futuro dos alunos já mostrou resultados expressivos. Recentemente, uma das unidades da Educação Adventista Rio Fluminense conquistou o primeiro lugar geral no Enem entre todas as escolas da região, graças a um preparatório para os estudantes do ensino médio, garantindo uma preparação sólida para o vestibular. A gente tem todo um cuidado em estar moldando estratégias para trabalhar competência e habilidade. E com isso, um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo dos anos, nós tivemos aí um resultado muito, muito importante, que é um primeiro lugar em todas as áreas de conhecimento. Agora esse desenvolvimento acadêmico ele tem realmente tomado mais força dentro do Colégio Adventista Itaboraí, se destacando agora com esses resultados do Enem, com as avaliações das universidades estaduais que nós temos tido. A escola prepara para a vida, então nós temos o cuidado e um olhar todo especial em relação a esse aspecto. O aluno, ele não sai do Colégio Adventista Itaboraí somente com um bom desempenho acadêmico. O desempenho emocional e social para nós é muito importante. A combinação de educação de qualidade e responsabilidade social envolve toda a comunidade escolar na missão de transformar vidas e preparar cidadãos para um futuro promissor. Só que esse movimento não acontece somente com uma parte do grupo, acontece com todos. Professores, o pessoal da equipe administrativa, o pessoal da manutenção, todos estão chamados e envolvidos a fazerem parte desse movimento para termos mais alunos, para termos mais matrículas e, obviamente, mais pessoas sendo alcançadas para o Reino Eterno. Nessa área da educação, é importante também pausar e recarregar as energias em relação aos estudos. E foi exatamente isso que fizeram mais de 5.000 alunos no sul do Brasil. Eles celebraram o Dia do Estudante com uma pausa nos estudos e com muita diversão. Dá só uma olhada como foi. Ana está no último ano do ensino médio e, como muitos jovens da sua idade,
dedica horas à preparação para o futuro acadêmico e profissional. Mas hoje é um dia diferente. Ana e outros mais de 5.000 alunos da Rede de Educação Adventista no sul do Brasil fazem uma pausa nos estudos para uma merecida celebração do Dia do Estudante no Parque Beto Carreiro World. E eu sinto que eu voltando de um dia leve, onde eu consigo me divertir com outras pessoas, vai ser muito importante para eu conseguir voltar com tudo, não só para o processo de aplicação para estudar fora, mas também com os estudos na escola, que são bem rigorosos. Não é só a Ana que sente os benefícios dessa pausa. Muitos outros alunos também encontraram um momento para relaxar e se divertir. A gente dá uma aliviada na cabeça, né? Porque era muito conteúdo e vindo pra cá a gente dá uma aliviada para voltar 100%. Em meio a gritos de emoção e sorrisos contagiantes, esses alunos dão uma pausa necessária para recarregar as energias. Em cada atração, a lembrança de que por trás da dedicação aos estudos é preciso também cuidar do bem-estar e celebrar as conquistas ao longo do caminho. Durante o ano, chega nesse momento, o pico de atenção do aluno ele cai muito. E agora é o momento de a gente restabelecer essa visão do aluno para que ele consiga terminar o ano letivo dele. Então ele sai daqui com as baterias recarregadas. É um momento de alegria, de congratulação, de relacionamento entre os alunos. Entre os maiores ainda nós também pensamos assim, eles vão se divertir, vão se desestressar um pouquinho e vão poder se preparar melhor para vestibulares, para Enem e tudo mais que vem à frente aí na vida deles. Um trabalho desse, ele começa um ano antes, com o planejamento de data, depois os ônibus que vão trazer, as escolas que vão participar, a divulgação e depois o sucesso que está sendo esse dia de hoje. A gente não vê o cansaço, a gente vê a alegria, o sorriso, né? Eles encontram muitos amigos de outras unidades, né? Então tem essa integração e a energia, né, do parque e o dia maravilhoso, né? Que Deus nos abençoe com esse dia maravilhoso também, com certeza ajuda. Para Ana e tantos outros, esse dia não é apenas uma diversão. É uma recarga de energia, uma forma de celebrar o Dia do Estudante, que os prepara para enfrentar os desafios que ainda estão por vir, mais focados e motivados. Amazonas e Roraima realizaram o maior campuri de associações do mundo. Foram mais de 12.000 desbravadores reunidos durante 4 dias de muitas atividades. Nossa repórter Jaqueline Fará conta como foi essa aventura pra gente. Praticamente uma cidade, com um calor quase que insuportável, mas que transmite alegria, aventura e que alimenta e realiza sonhos, como o do adolescente Antônio Jefter, que há 5 anos sonhou estar exatamente neste lugar. Eu não acreditei quando eu cheguei no palco e que realmente ia acontecer. Cara, eu tô no Campuri, vou realizar meu sonho de infância, tocar no Campuri e dizer o tão sonhado bom dia Campuri. Aquilo encheu meu coração de felicidade e se eu não tivesse, estável emocionalmente, eu tinha chorado lá na frente. Foi uma emoção muito grande para mim. Jefter possui transtorno de espectro autista, o que não o impediu de desenvolver seus talentos. O adolescente aprendeu a tocar sozinho 20 instrumentos musicais. O dom que Deus me deu foi para glorificar Ele, foi para pregar o Evangelho através desse dom musical. Um campuri para mais de 12.000 desbravadores, com um coração cheio de alegria e disposição, onde eles exercem suas habilidades e põem em prática o que aprenderam em seus clubes e fortalecem princípios. Tem que me equilibrar e confiar nos meus amigos. Um evento planejado e que aos poucos e com muitas mãos foi criando formas. Esse campuri aconteceu por milagre e por muita fé. Então ver tudo isso acontecendo, ver os clubes que vêm distante, vindo até esse campuri, é uma realização de um grande sonho. E saber que todas as coisas são possíveis para os clubes que acreditam nesse grande sonho. Então, um sentimento certamente é de gratidão. A união de 2 estados, separados por mais de 800 quilômetros, que em tempo de campuri torna-se insignificante. Foi uma preparação de mais ou menos 2 anos. Muitos clubes iniciaram há 2 anos atrás com venda de picolé, venda de panqueca, venda de bolo, venda de din-din, tudo se preparando para esse momento. E nos sábados, geralmente à noite, eles faziam a venda da pizza, a venda de pastel, tudo para eles estarem aqui nesse momento. Mais ou menos 800 e
poucos quilômetros de Roraima até aqui no IAI. Então, mais ou menos aí de 12 a 13 horas os ônibus demoram para chegar de Roraima aqui. Foram 4 dias de pura aventura, emoção e decisões que transformam vidas. A gente tá achando legal, assim, porque é a primeira vez, né? É muito emocionante e foi muita luta para chegar aqui, foi muito cansativo. No intervalo, depois das provas, a gente brinca. E é aqui, nesse campo, que tudo acontece. A programação espiritual, a programação musical e é onde também os milhares de desbravadores se unem para louvar e adorar. Vamos agora até a cidade de Juramento, no norte de Minas Gerais. Lá tem uma população de um pouco mais de 3.700 habitantes. A mensagem adventista está presente lá há alguns anos. Até então, os fiéis se reuniam em um pequeno salão. Pela ação de 2 famílias e com o apoio do escritório administrativo da Igreja Adventista na região, um novo templo foi inaugurado em apenas 6 meses. Veja como foi. Eutália e os filhos Marcelo, Márcia e Marlise são de Belo Horizonte, mas têm raízes no norte de Minas Gerais. O pai Osmar Simões faleceu anos atrás, mas deixou um legado no coração da família. O legado do meu pai é um legado de fé e de amor à pregação do evangelho mesmo, né? Ele sempre nos ensinou a amar a Deus e a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, porque Deus colocou no coração do meu pai e coloca no nosso coração, que é importante nós usarmos todos os nossos dons e talentos nessa pregação do evangelho. Já o Leonardo, Camila e os filhos conheceram a mensagem adventista anos atrás pela internet. O sábado, para eles, é dia de descansar das atividades e oportunidade para adorar a Deus nos cultos. O sábado é um dia muito especial para a gente. É um dia que a gente tem mais comunhão com Deus, a gente desliga das atividades diárias e que a gente pode também estar em comunhão com a família, adorando e sendo grato por tudo que Ele fez por nós. Mas o que tem em comum a família do início dessa reportagem e a família do Leonardo? Qual a contribuição deles para o avanço da mensagem de esperança nesta região? A resposta? Ambas as famílias, mesmo sem se conhecerem, uniram esforços e, com apoio da administração da Igreja Adventista na região, doaram um terreno e investiram recursos financeiros. E foi possível erguer, em poucos meses, uma Igreja Adventista em Juramento, cidade do interior de Minas Gerais. Anjos de Deus, eles colocaram à disposição não só para dar o terreno, mas também para construir a igreja, que foi a família do Marcelo, né, que o pai dele foi comportou há 45 anos aqui no norte de Minas Gerais. Eles trouxeram uma quantia de dinheiro. O Léo também, que é um empresário também de Montes Claros, doou o terreno e também deu uma quantia de dinheiro para a gente construir a igreja. E hoje está aí a realização desse sonho. A gente tem que apenas agradecer a Deus, louvar a Deus, porque a obra é dele, a igreja é dele. E de uma hora para outra a gente vê as coisas se encaixando pelo poder de Deus, né? Uma pessoa que vem de Belo Horizonte, de outra região, apresentamos outros projetos aqui no norte de Minas, mas ele falou assim, olha, eu acho que meu pai gostaria de investir esse recurso aqui em Juramento. E aí, juntamente com a família do Leonardo aqui, a gente vê também essa vontade deles de pregar o evangelho, de fazer a coisa acontecer. E a inauguração contou com pastores, fiéis, as famílias. Foi um momento emocionante, marcante e especial. Um momento de celebração. Eu não tenho palavras para descrever a emoção de poder ceder, na verdade devolver, tudo é dele, mas de participar desse momento assim grandioso. Nós estamos muito felizes que essa igreja seja para a gente o começo de várias outras opções e que nós possamos estarmos juntos para adorar o Senhor. Marca para a gente, né, a continuidade da obra que Deus nos confiou, né, que é honrar a Ele com nossos dons, nossos talentos e nossos recursos financeiros. A gente está propiciando que a obra de Deus se expanda, né, para todos os locais. O novo templo na cidade de Juramento é uma demonstração de que a igreja avança fora e dentro das 4 paredes no norte e noroeste de Minas Gerais. E de que no interior dos templos as pessoas também podem encontrar algo que pode fazer sim a diferença. A reconstrução da verdade desse templo aqui marca o reinício da mensagem adventista nesse lugar. Através desse templo bonito, bem adequado, contextualizado, com as salas das crianças, nós vamos ter uma oportunidade maior para a mensagem adventista chegar, se estabelecer
e poder ficar até a volta de Cristo Jesus. O Evangelho pode alcançar pessoas em diferentes lugares, de que uma igreja em uma comunidade é como uma luz, um farol que brilha e ilumina, fazendo a diferença na vida das pessoas. E a seguir tem história de vida transformada. Você vai conhecer uma mulher que depois de um encontro com Cristo, fechou seu bar e ganhou um novo empreendimento, o restaurante Renascer. Tem história de milagre também. Um jovem que sobreviveu a um soterramento enquanto ajudava a construir uma nova igreja na comunidade onde mora. É logo depois do intervalo. Na semana passada, o Fé em Ação mostrou alguns momentos impactantes do Encontro Nacional da Fé. Nesta semana, vamos nos inspirar mais uma vez, porque além de projetos, nesse encontro temos testemunhos de pessoas que viveram grandes experiências ao lado de Deus. A Bárbara Luz traz histórias de pessoas que, com seu exemplo e dedicação, inspiram outras pessoas. Feliz sábado, Bárbara! Oi, Darcy, tudo bem? Um feliz sábado para você e para toda a equipe do Revista. No programa desta semana, nós continuamos em Brasília. Os empreendedores adventistas se reuniram para falar de missão, voluntariado e encontro com Deus. E é claro que a nossa equipe acompanhou tudo. A Renata Paes vai nos mostrar momentos marcantes desse encontro, que teve como tema Reverbere. Essa palavra exemplifica o chamado de Jesus para cada um de nós. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Reverbere esse evangelho para todas as pessoas. Reverbere o evangelho da salvação. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Nós reverberemos a salvação que Jesus Cristo dá. André Aurel nos mostra mais detalhes da atuação da fé por todo o Brasil e pelo mundo. O Fé em Ação vai ao ar sábado às 9h30 da noite. E eu te vejo lá. Até mais! Vamos até o Rio Grande do Sul agora. Na cidade de Campo Bom, uma família conheceu a mensagem adventista por meio dos programas transmitidos aqui na TV Novo Tempo. O Jarbas assistia aos programas enquanto passava por um tratamento contra o câncer. A repórter Cláudia Brito conta essa história pra gente. O poder da mensagem de esperança encontrou a família de Jarbas, Paula e a filha do casal, Melier, de uma forma inesperada. Durante o tratamento de câncer, Jarbas começou a assistir a TV Novo Tempo enquanto estava internado. Em casa, sua esposa e filha também acompanhavam as mensagens. E a cada programa, seus corações eram tocados pelas verdades bíblicas. Na minha internação, eu naquele desespero do diagnóstico de uma leucemia aguda grave, eu buscava de todas as formas a Deus, né? Eu já conhecia Deus, mas eu não conhecia o Deus verdadeiro. E a TV, de certa forma, naqueles momentos de angústia, de aflição, de reflexão também, a TV foi um canal para eu enxergar Jesus, o meu Salvador, de forma diferente. Guiados pelos estudos apresentados na TV, a família decidiu conhecer mais de perto a Igreja Adventista. Ao visitar a igreja na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, confirmaram suas convicções e em poucos meses a família pediu pelo batismo. Como pastor dessa igreja, a gente fica muito feliz, porque é uma parceria entre a Novo Tempo e a igreja local, porque a Novo Tempo faz muita coisa, mas eles podem levar os membros até aqui. E daqui a igreja tem que abraçar com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo amor. E no caso aqui foi uma parceria entre a Novo Tempo, a igreja local, a educação adventista, e essa família está sendo hoje acolhida como um todo, para que a gente possa estar abraçando eles e eles possam realmente fazer parte da família de Cristo. Uma incessante busca pela verdade, pela cura e por Deus fez com que a família de Jarbas tivesse um encontro com a mensagem da Bíblia e com a cura não apenas física, mas também espiritual. A nossa decisão pelo batismo ela começou há uns 4 meses atrás, a partir de uma forte atuação do Espírito Santo em nossa vida, de uma doença do meu esposo há 6 anos atrás, e que fez a gente escutar a Deus de uma forma diferenciada do que a gente vinha escutando até então. Deus atuou de uma forma a nos preparar durante esses 6 anos para essa decisão ocorrer agora, nesses 4 meses que Ele fez um intensivão conosco. Durante a semana de evangelismo intitulada O Fim do Grande Conflito, eles selaram seu compromisso com Deus.
Que bênção! E do Rio Grande do Sul, nós vamos agora para o Pará. De lá vem outra história de vida transformada depois do encontro com Cristo. A Estela é conhecida por Loura e por ser proprietária também de um bar por 17 anos. Ela viu sua vida se transformar após receber estudos bíblicos. Guiada pela fé, seu testemunho emocionou e mobilizou doações que resultaram na abertura do seu mais novo empreendimento, o restaurante Renascer. Um exemplo de como a fé pode mudar caminhos. No coração da comunidade de Gelado, distrito de Novo Repartimento, na região oeste do Pará, uma história de transformação e fé emociona a população local. Estela, conhecida por todos como Loura, é a proprietária de um bar há 17 anos e tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Após participar de estudos bíblicos na programação Evangelista Master, algo aconteceu. Quando eu me batizei, foi um momento para mim, foi muito especial, Mas para as outras pessoas que estavam ao meu redor, que falavam que eram amigos, não foram, porque eles se afastaram de mim. De vez de me apoiarem, eles se afastaram de mim, Então, mas eu nunca me senti desapoiada, momento nenhum, entendeu? Então, tal que eu trabalhei nesse local, Às vezes, no começo foi muito difícil, Eu fechava, eu chorava, Mas sempre tinha aquela força que me confortava, enxugava minhas lágrimas, E dizia, eu estou aqui, Então, para mim, foi muito isso. Eu me senti muito segura do que eu fiz e não me arrependo. A partir daí, Estela decidiu fechar o bar e buscar outros meios de sustento. A história da Estela continua a inspirar e motivar a comunidade aqui de Gelado, mostrando que é uma prova viva de que fé, determinação e apoio é possível superar qualquer desafio. Em junho, ocorreu o Concílio das Esposas de Pastores, evento realizado pela União Norte Brasileira. Durante a programação de sábado, o testemunho de Estela foi contado. Na ocasião, as esposas arrecadaram dinheiro para ajudá-la. No mês de agosto, foi inaugurado o restaurante Renascer. Eu estou muito feliz. Nossa, eu estou muito feliz. Porque quando eu recebi a mensagem, na verdade o testemunho escrito, A Júlia me mandou e eu falei, nossa, se nós pudéssemos fazer algo, pela Estela, porque ela realmente ia precisar. E quando ela me disse assim, Luciane, a igreja está apoiando, está cuidando dela. E eu fiquei imaginando, gente, esse cuidado, A igreja no Gelado é uma igreja pequena, uma igreja bonita, bem estruturada, mas é uma igreja pequena, por ser uma vila pequena. E mesmo assim, eles estavam dando essa estrutura, esse cuidado para a Estela. A campanha que foi feita com todas as esposas de pastores da União Norte, o apoio que nós recebemos da professora Marília, em relação a essa história, a esse testemunho. E tudo que foi arrecadado, tudo que foi feito, as doações sendo transformadas em belas ações, a igreja como um todo aqui da Vila do Gelado, unida, se envolvendo. Foi lindo de ver e a gente percebe que a Estela, ela realmente está tendo um recomeço. E nós somos um time, uma equipe, e eu acredito que o nosso maior objetivo é realmente salvar pessoas, ajudar pessoas e fazer pelas pessoas o que Jesus faria, E quando perguntamos a Estela o que ela pretende fazer no restaurante, além de oferecer o alimento, ela logo responde. E ajudar as mais pessoas. Assim que nem eu, um dia eu tive alguém que me ajudou. Que são vocês, da igreja, meus irmãos, E eu preciso entrar nessa comunidade para nós unir forças e continuar essa obra de Deus. Eu entendo que agora o restaurante se tornou o campo missionário. É lá que ela vai pregar, através das mãos do alimento bem preparado, Como ela diz, antes ela vendia coisas que destruíam a vida, que destruíam famílias. Agora essas famílias, essas pessoas vão ao restaurante e elas sairão lá não só alimentadas fisicamente, mas espiritualmente. Porque sempre que ela tem oportunidade, ela fala da mudança que Deus fez na vida dela e agora o que Deus pode fazer. Então esse restaurante agora na verdade é mais uma igreja, levantada nessa vila,
um lugar para a glória de Deus, um altar para a glória de Deus. E isso é tremendo. Ela antes cuidava de um bar. Hoje, ela recebe deste grupo um restaurante para poder pregar a palavra do Senhor agora, tendo uma nova vida, uma nova perspectiva. Isso é igreja, sair de suas paredes para evangelizar e buscar todos aqueles que precisam. Assim, né, eu quero sim, eu quero ser uma evangelista, né? E uma evangelista que vai levar a palavra e ajudar a gente também, né? A se apoiar e ter apoio e provar para ela que ela não está só nessa batalha, né? Porque quando nós temos Deus à frente de tudo, a batalha nós já vencemos. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo. E como é lindo ver Deus fazer tudo novo de novo através das mãos dos seus servos, né? Que história linda, emocionante. E tem mais histórias inspiradoras por aqui. A de agora é de um verdadeiro milagre. O Jonas é do interior do Amazonas. Ele sobreviveu a um acidente muito grave enquanto ajudava a construir uma nova igreja adventista na comunidade onde mora. Quem vai contar essa história pra gente é a nossa repórter Deise Bezerra. Era uma igreja com 7 metros por 4 de largura, uma igreja simples mesmo de madeira. Foi nós, eu e meu pai, nossa família que construímos. Reunimos a comissão da igreja e quando planejamos construir a igreja de alvenaria. Só que até nesse período, ela passou mais ou menos 2 anos só no papel. E quando cheguei aqui, conhecendo a história, os planos, os projetos de oferecer melhor para Deus, comecei a incentivar os membros com a fidelidade. Nós acreditamos que a fidelidade a Deus é a razão de todas as vitórias. Quando o pastor trouxe, né, o projeto para a gente sermos fiel a Deus nas nossas ofertas. Tinha os 10% que era o dízimo, né? Aí o segundo pacto eu fiz também, que era principalmente para a construção da igreja, né? Quando nós deixamos de, quem sabe, conseguir patrimônio materiais para nós e decidimos investir os nossos recursos que nós tínhamos, tirado da agricultura, da roça, como farinha, né? Como açaí, tucumã, que a gente tem essas frutas assim que a gente vende, as safras que tem do cupuaçu, e pegamos esse recurso e fomos investir na casa de Deus. Foi quando começamos a ter recurso no caixa da igreja, foi quando eu, como liderança da igreja, passei a ver que esse sonho não ia ser só sonho, ia virar realidade. Porque no meio de uma floresta tem uma igreja, porque os membros estavam pensando em oferecer melhor para Deus. Não importa o lugar, Deus sempre merece o nosso melhor. Quando eu estava construindo a igreja, começando a construir, meus irmãos, nem todos estavam na igreja, né? Exclusivamente o Jonas. Mas todos eles já participavam da construção junto com a gente. E lá tem uma parte de um terreno do irmão que tem areia, ele tinha cedido essa areia para nós tirar para a construção da igreja. É que nesse barquinho que ele estava carregando areia. Ia lá, pegava areia, jogava aqui no porão dele, botava e trazia, chegava aqui, carregava para cima. Ele sacava ele e o Jonas dentro do buraco, colocava para cima e eu levantava na costa dos meninos. Aí quando eu escutei um estralo, né? Que foi uma pedra que desabou junto com o barro, quando pegou por cima das costas dele e quando quebrou a coluna dele. Ele pediu que nós deixasse ele, que ele não sentia mais. Foi quando eu puxei ele, né, para cima, mesmo em meio ao sofrimento, como se Deus esclareasse a minha mente. Entendi que Deus tinha dado uma oportunidade para ele. Quando aconteceu o acidente, eu pensei que tinha acabado ali, né? Entendeu? Mas não foi a vontade de Deus. O inimigo estava furioso. Ele não queria que a gente construísse esse templo. E eles continuaram a construir a igreja, mesmo com esse sofrimento, mesmo com Jonas, com essa situação. Aí sim, chegou o período da inauguração. Eu vim para a inauguração, que eu tinha falado que eu ia me batizar na inauguração, entendeu? E vim, me batizei. A igreja está construída, a igreja praticamente tem tudo que uma igreja numa cidade grande tem. E os membros não falta nada, porque Deus tem sustentado cada um deles. Se a igrejinha não fosse fiel a Deus, não tinha como ter construído. Foi através da fidelidade das nossas ofertas que construímos.
Estou feliz. Vi a igreja pronta, meu irmão vivo também, graças a Deus. O milagre que aconteceu na minha vida não são poucos, são muitos. Para mim estar até aqui, estou firme e eu ainda espero ainda ter um milagre de eu voltar a andar. É isso aí, nós cremos também. A Sociedade Bíblica do Brasil tem distribuído a Palavra de Deus há várias décadas. Nesta semana, em Barueri, São Paulo, a SBB promoveu um evento que celebrou algumas iniciativas que buscam levar o Evangelho para mais pessoas. O repórter Silvio Suerriro esteve lá e traz mais detalhes para a gente. Estamos no 20º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esse evento está celebrando várias iniciativas para que as pessoas conheçam mais da Palavra de Deus. Esse fórum, promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil, é um ambiente de compartilhamento de ideias, onde temas de atualidades são comentados, sempre à luz da Bíblia. O nosso fórum nesse ano está tratando sobre reconciliação na família e na sociedade. Nós entendemos que a sociedade está polarizada, a família está vivendo momentos desafiadores, então nós cremos que a palavra de Deus tem uma resposta para a sociedade e para a família. Ciências bíblicas é tudo que envolve arqueologia, interpretação, uso da Bíblia, pregação da Bíblia. Então esse fórum está discutindo isso como um serviço para a igreja, como uma ferramenta para os cristãos para poderem se engajar na obra bíblica na nossa sociedade. A Sociedade Bíblica do Brasil, que promove o evento, tem um objetivo de impactar vidas por meio da distribuição da Palavra de Deus. A Sociedade Bíblica do Brasil é o que o nome diz, é uma sociedade. Que tipo de sociedade é essa? Dessa sociedade fazem parte todos os que gostam da Bíblia, igrejas, cristãos, e eles são uma sociedade da Bíblia, eles se reúnem para tornar a Bíblia o livro de todas as pessoas. Então, essa é a Sociedade Bíblica do Brasil, aquela organização que é apoiada pelos cristãos para levar a Bíblia a todas as pessoas do nosso país. Um dos motivos de celebração do evento é que a Rádio Bíblia SBB alcançou 100 países, espalhados em todos os continentes do mundo. A Rádio Bíblia, ela tem a proposta de semear a Palavra de Deus. Através dos programas, que são 21 programas, nós temos temas variados dentro da programação, curiosidades do mundo da Bíblia, histórias bíblicas, coisas que trazem assim as novidades do mundo da Bíblia, notícias, informações. Isso tem dado bastante repercussão, tanto é que hoje nós comemoramos mais de 100 países conectados no projeto da Rádio Bíblia. O evento da SBB também celebrou o projeto 31 Mil Vozes com a Palavra. Por meio dessa Kombi, que funciona como um estúdio móvel, pessoas de todo o Brasil estão gravando os versículos da Bíblia. São 31.178 versículos, onde nós estamos buscando através de vozes no nosso país. Já estivemos na região Nordeste, estivemos na região Centro-Oeste, passamos por 8 estados brasileiros e mais de 55 municípios diferentes. Estivemos em igrejas, escolas, ambientes públicos como praças públicas, batalhões da Polícia Militar, batalhão do Exército, da Força Aérea Brasileira, enfim, uma grande aventura na busca de vozes miscigenadas. Dessa forma, ao ouvir essa versão em áudio da Bíblia, o leitor vai poder escutar os versos nos mais variados sotaques. O objetivo é completar as gravações em um período de 3 anos. Hoje, com o estúdio que a gente tem aqui, você tem condições de colocar a pessoa frente ao microfone, frente a uma Bíblia, captar a voz e depois essa voz vai para os nossos estúdios em São Paulo, ela é masterizada, processada e depois ela é colocada num servidor, onde os 31.178 versículos serão destinados ou então disponibilizados para as pessoas. E para gravar um dos versos da Bíblia, primeiro, o interessado precisa fazer um cadastro. Em seguida, a pessoa dá uma lida na passagem, para que ela possa se sair bem na hora da gravação. Aproveitando que a unidade móvel da Sociedade Bíblica do Brasil está por aqui, eu também vou fazer a minha parte, vou gravar um desses 31 mil versos, e você vai nos acompanhar. Vamos lá? E assim que entrei nessa unidade móvel, tive a oportunidade de gravar a passagem do livro de Êxodo. Quem roubou, deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo, para pagar por aquilo que roubou.
No mesmo espaço do evento, também foi inaugurada uma exposição que aborda mais sobre a palavra de Deus. Marta, você poderia contar um pouquinho pra gente o que está acontecendo aqui agora? Bom, hoje nós estamos inaugurando a nova exposição de média adoração do Museu da Bíblia. É uma exposição que tem como título Bíblia, a referência. Para mostrar como a Bíblia ela é essa referência em vários aspectos, nós iniciamos aqui nessa parte com essa bússola, a imagem de uma bússola. Então vamos falar um pouquinho, fazendo essa comparação, né, da Bíblia como uma bússola que dá o norte, que dá a direção para a vida, né, para a jornada, para a trajetória. Então é isso que a gente vai explorar aqui nessa exposição. A Marta também me mostrou que a exposição busca mostrar como a Bíblia pode ser acessível para todos. Aqui nós estamos falando que a Bíblia ela é a referência que transforma a sociedade e que ela é também a referência que precisa estar acessível. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa estação nós temos a Rádio Bíblia da Sociedade Bíblica. Então ela é uma rádio que fica 24 horas apenas transmitindo Bíblia, né? Mensagens, nas músicas, né? E nos outros materiais que fica disponível ali para o ouvinte. Né? Aqui nós temos vídeos que vão falar sobre os programas de impacto com Bíblia que a Sociedade Bíblica promove em parcerias. Tá? E aqui nós temos esses 2 iPads aqui. É aplicativo de Bíblia, tá? É o aplicativo de Bíblia da Sociedade Bíblica. O visitante pode aqui navegar, explorar aqui o nosso aplicativo de Bíblias. E esse outro aparelho aqui, ele está mostrando a leitura bíblica no mundo em tempo real, tá? Então aqui é um site da Iuveja, né? Uma organização que trabalha com Bíblia. Eles conseguem, né, através do uso do seu aplicativo, monitorar. Né? Então, nesse momento, nesses lugares do mundo, tem pessoas que estão acessando o aplicativo, estão fazendo leitura e a gente consegue saber que livro eles estão acessando. No fim das contas, tudo isso que foi mostrado durante o evento da Sociedade Bíblica do Brasil tem o mesmo objetivo, de fazer com que mais vidas sejam transformadas pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus faz isso, a Palavra transforma. Daí a importância de todas as pessoas conhecerem a Palavra de Deus. O centro da Palavra de Deus é Jesus Cristo, Salvador do mundo. O seu Salvador e o meu também. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E a verdade sobre Cristo, ela é alcançada, sobretudo, por meio da sua palavra, a Bíblia. E quando nós divulgamos a Bíblia, nós estamos divulgando a Cristo. E essa é a tarefa de cada um de nós. E o Revista de hoje fica por aqui. Ótimo fim de semana para você. Até segunda às 7 da noite, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até lá.